Fala pessoal, chegando com mais um vídeo muito informativo aqui no Seleção com Samuel, e hoje eu vou falar sobre os seguintes temas: as principais falas de Carlo Ancelotti na entrevista coletiva desta quarta-feira. Separei 3 pontos. Primeiro, a real explicação para a ausência de Neymar na última convocação, os 3 principais critérios para o treinador na hora de definir a convocação para a Copa do Mundo e o que ele espera, o que a gente, como torcedor, pode esperar da seleção para o jogo contra o Chile. Além disso, você vai saber sobre uma homenagem que vai rolar antes do jogo contra o Chile e a provável escalação da seleção brasileira para enfrentar o Chile. Quais são as novidades e quem sai em relação ao último jogo. Primeiro, sobre a homenagem, será realizada pela CBF, segundo o Fábio Seixas, que é o diretor de comunicação da entidade. Foram convidados todos os campeões mundiais pela seleção brasileira e os seguintes nomes já confirmaram presença. Obviamente a gente pode ter mais ex-jogadores presentes, mas até o momento que confirmaram são Pepe, campeão em 58 e 62, de 70 teremos Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo César Caju, de 94 Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mauro Silva e Branco, e de 2002 Edilson, Kleberson, Lúcio e Anderson Polga. Muito legal isso que a CBF vem fazendo, de sempre valorizar jogadores históricos da seleção brasileira. E o Samir Chaoud, presidente da entidade, falou também sobre essa homenagem, disse o seguinte, abre aspas aí pro presidente: a CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da seleção brasileira. No ano que vem, a busca pelo Hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos 5 títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Então, achei bem legal aí a atitude da CBF, sem contar também de reunir tantos ex-jogadores, né? Provavelmente vão poder ter acesso ao vestiário, e os caras que foram convocados que vão estar relacionados para esse jogo, vão poder ter algum contato ali com alguns ídolos, né? Caso do Romário, principalmente, eu acho que é o grande nome aqui, o Pepe também, enfim, Bebeto, Jorginho, tem vários grandes nomes aqui nessa lista, então acho que vai ser muito legal nesse sentido. Ancelotti falou sobre o Neymar. E aí, cara, eu acho que é importante trazer o contexto também, imagino que vocês também devem ter visto, mas o Neymar, depois do último jogo contra o Fluminense, ele fala, não, eu tô bem, tanto é que eu joguei hoje contra o Fluminense, e eu acredito que eu tenha ficado de fora da convocação por decisão técnica mesmo. Só que o Ancelotti, na primeira explicação dele, né, nas explicações que ele deu a entender na coletiva, na data de divulgação dos convocados, ele dá a entender que foi mais uma questão física, que o Neymar teve um edema na coxa, mas não. Hoje, nesta segunda-feira, o treinador admitiu, é verdade, foi uma questão técnica, e vamos ouvir aqui que o treinador falou sobre essa ausência do Neymar, que eu acho que agora sim ele explicou de fato porque não colocou o camisa 10 do Peixe na lista. Bueno, normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se basa sobre muitas coisas, o que o jogador está fazendo, o que o jogador ha feito, e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade que he dicho também outra colectiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. Lo que estamos mirando, evaluando cada dia, cada jogo, sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui e de todos os jogadores que estamos evaluando nesse tempo, porque a verdade é que esse equipo nacional tem muita concorrência, muitíssima. Pensamos que mais ou menos a equipa nacional do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo. E cara, assim, por mais que eu gostaria de ver o Neymar na seleção brasileira, eu já dei os meus motivos aqui no canal. Se você é novo por aqui, fica o convite aí para procurar aqui, só procurar Neymar que você vai achar. Mas
Se é uma decisão técnica, tudo bem também, cara. Eu entendo os dois lados, tanto ter o Neymar quanto não ter nesse momento. Eu acredito que se fosse uma Copa do Mundo, provavelmente o Neymar estaria, mas como ele quer testar, quer conhecer novos jogadores, faz todo sentido o Neymar não estar. E eu acho que o edema, na verdade, essa pequena lesão que o Neymar teve, não foi nem uma lesão, né? Um pequeno incômodo, assim, contribuiu, assim, foi uma parcela para o Ancelotti chegar na decisão final dele de que o Neymar não deveria ser convocado, e tá tudo certo, só acho que poderia ter deixado isso mais claro na primeira convocação. Antes de continuar o vídeo aqui, peço o seu like, é muito importante para o crescimento do canal, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, e se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Outra parte que eu achei muito relevante da entrevista do Carlo Ancelotti foi quando ele foi perguntado sobre qual o recado que ele poderia mandar para os jogadores que querem estar na próxima Copa do Mundo. E aí ele cita 3 critérios fundamentais para a definição da convocação final. Creo que tres cosas. Uno, obviamente, a calidad. Y creo que más o menos todos esos jugadores tienen calidad para estar no equipo nacional. Dice otro día 100% físicamente y que encajen bien con el equipo, que jueguen para el equipo y no individual. Puede ser que yo meto na escalação um jogador que pode ser tem menos qualidade de outro, mas é mais efetivo para a equipe. E eu particularmente achei muito interessante os 3 critérios. Primeiro, condição física sempre vai ser fundamental. Qualidade, acho que, né, isso aí é o óbvio. Mas o principal para mim, que me chamou mais atenção, foi esse terceiro fator, de colocar a equipe em primeiro lugar. Ele não vai priorizar o individual. Se ele tiver que colocar, às vezes, um cara que é um pouco menos técnico, mas que encaixa melhor com o que a equipe precisa, com o que os principais jogadores precisam, né? Porque, obviamente, você não vai tirar um Rafinha do time, eu não tiraria o Vinícius Júnior, nem acho que o Ancelotti vai tirar, você vai encaixar outros jogadores que façam sentido nesse esquema tático. E aí eu acho que o Ancelotti é mestre nisso. A gente brinca, né? Camaleão de formação tática. 4-4-2, 4-3-3, ele pode variar muito isso, e eu acho que ele vai em busca disso agora, tentar achar um equilíbrio, e cara, grandes seleções são feitas disso, então o Ancelotti tem tudo para, com esses critérios, conseguir achar um time pra gente chegar muito forte na próxima Copa do Mundo. Gostei muito dessa resposta dele. Sobre o jogo contra o Chile, o Ancelotti fala o seguinte, ele quer um jogo intenso, forte, sem a bola, com muita pressão na saída de bola, e que também o Brasil seja mais rápido com a posse de bola. Além disso, ele confirma também que o Brasil terá 4 atacantes contra a seleção do Chile. Saímos do jogo contra o Paraguai muito contente, muito satisfeito. Eu penso que o equipo jogou muito bem, teve uma boa atitude no campo, defensiva, ofensiva, bom jogo, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de manhã, jogar intenso, ser forte a nível defensivo, fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Eu acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai, para que a torcida possa estar contente com o nosso jogo. Ayer provei 4 delanteros, es la idea de jugar sin mudar mucho lo que ha sido el juego contra Chile. Lo importante es que también eu vou meter muchos delanteros que el time no perda equilibrio. Esta es las cosas más importantes para mí, no perder equilibrio y defender bien. Agora que eu já trouxe o que o Ancelotti disse de mais importante na entrevista coletiva, vamos falar sobre a provável escalação da seleção brasileira. Como vocês viram, o Ancelotti não citou os 11, mas deu a entender que é o que está sendo divulgado mesmo, com os 4 atacantes, e de acordo com vários portais, a provável escalação da seleção para enfrentar o Chile tem Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na zaga, Casemiro e Bruno como volantes, e no ataque, Rafinha, Estevão, João Pedro e Martinelli. As novidades em relação ao time que venceu o Paraguai por 1-0 no último jogo são as entradas do Wesley, do Gabriel Magalhães, do Douglas Santos, do Estevão e do João Pedro. Então praticamente aí meio time, né? E saíram Wanderson, Alex Ribeiro, Alexandro,
Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Eu particularmente gosto muito dessa escalação. Algumas modificações que eu não faria aí seriam a saída do Alex Ribeiro, que eu acho que foi muito bem e merecia uma sequência, mesmo que fosse ao lado do Gabriel. Acho que faria mais sentido você tirar o Marquinhos do que tirar o Alex Ribeiro, que foi muito bem mesmo, acho que ele merecia uma sequência. E na lateral esquerda, Samuel, gosto mais do Caio Henrique. Acho que seria um jogo muito bom para ver eu faria o contrário, não sei se ele vai testar o Caio Henrique contra a Bolívia, mas eu acho que faria mais sentido você ter o Caio Henrique contra o Chile do que contra a Bolívia. O Douglas Santos é um cara que marca melhor, ok? Talvez faça um pouco mais o estilo de jogo que o Ancelotti quer, né, para um lateral que tem uma marcação mais efetiva, mas o Caio Henrique te entrega muito ofensivamente, e eu acho que a seleção que já está muito ofensiva, poderia ter mais um cara. Acho que de verdade, eu entendo essa questão de equilíbrio, não acho que dê para jogar assim com 4 atacantes contra qualquer seleção, acho que a gente ainda está em busca dessa formação tática, mas contra o Chile eu testaria o Caio Henrique. Mas tirando isso, gosto muito da escalação, acho que é o melhor que a gente tem hoje mesmo, e a grande dúvida que fica é em relação ao esquema tático. Vai ser um 4-2-3-1, com Estevão por dentro, Rafinha na direita, Martinelli na esquerda, ou vai ser um 4-2-4 mesmo, com Estevão e Martinelli abertos e o Rafinha como um segundo atacante por trás do João Pedro? Eu aposto mais nessa segunda opção, apesar que o Ancelotti, na mesma coletiva, disse que o Estevão poderia ser esse camisa 10, ele pode sim jogar por dentro. Enfim, quero saber a sua opinião, o que você achou aí das falas do Ancelotti em relação ao Neymar, em relação aos critérios para convocação, a escalação. Deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.